Se você não tem tempo de assistir esse vídeo, é uma pena. Mas, às vezes, vale a pena tomar do seu tempo. Eu sou suíço e brasileiro. Conheço o Brasil desde 1991. Vi o Plano Real acontecer, que foi um milagre, uma coisa inédita. Mostra a capacidade do Brasil de superar problemas. Mas, depois de todo esse tempo, eu vejo uma grande maioria da população cansada desse circo, de um futuro, Brasil, país do futuro, de um futuro que nunca chega. E aí, dá para mudar esse jogo? Claro que dá. E eu vou mostrar para vocês algumas coisas que acho são importantes, porque é importante olhar com um ângulo diferente as coisas. E você vai ver que o futuro, ele pertence a você, pertence a gente. A democracia brasileira, qual é o retrato dela? Décadas de papos furados e desenvolvimento baixo. É uma grande verdade. Da maneira que o Brasil está percebido lá fora, país corrupto, que se associa com um país ainda mais corrupto como Nicarágua e Venezuela. Meu Deus do céu, isso é muito ridículo. País onde bilhões, centenas de bilhões de reais vão para o ralo, água inacabada, coisas que deveriam acontecer, não acontecem. E por que será que tudo isso acontece? Nenhuma democracia do mundo aceita esse tipo de coisas assim. Não é normal. Genocida dos três poderes. Isso é outro retrato. Em 20 anos, a gente tem mais que 1 milhão de vítimas de homicídio. E parece que é normal. Basicamente, a cada 8 minutos, tem alguém que morre de maneira violenta no Brasil. Com certeza você conhece alguém que foi assassinado, conhece alguém que conhece alguém que foi assassinado. É uma tragédia, é uma guerra, é um genocida que foi permitido pelos três poderes. Isso que é a grande verdade. São muitas vítimas. Mesmo a guerra na Ucrânia não criou isso até agora. Ok? Eu coloquei aqui essa coisa. O que diz isso? Qual é o estado da democracia ao redor do mundo? Pode ser que seja um pouco difícil de ler. Vem o Brasil aqui. Qual o tipo de democracia? A gente pode traduzir que é uma democracia bichada, uma democracia fajuta. Não é uma boa democracia. Isso é a nota que o Brasil recebe. E é verdade. A grande maioria das pessoas tem esse sentimento que a coisa não está funcionando direito para ela mesma. Essa galera que faz democracia o tempo todo, ela é muito cínica. Na realidade, eles defendem os privilégios e o bolso deles. Isso que mais importa para eles. Eles consomem saúde privada. A gente paga para isso. Seguro de saúde, porque o SUS não presta. Você tem que ir no SUS, mas eles não. E aí vai. Tem ajuda de custo para escola, para moradia, um monte de coisas. Né? Só para fazer uma pequena parêntese, o custo de um parlamentar no Brasil é tão alto como nos Estados Unidos. Basicamente isso.
Estima-se que seja em torno de 5 milhões de dólares. Então, a gente está falando em 20, 25 milhões de reais por ano, por parlamentar. Imagina o que isso representa. Você que ganha uma renda mínima ruim, não existe uma desproporcionalidade tão grande. Nenhuma democracia aceita esse abuso. Nenhuma. Então, você tem três poderes, né? O legislativo, que faz as leis, o judiciário, que aplica as leis, como ele bem entender, e o executivo, que é a presidência, que administra. Tem um ditado que fala assim, cada macaco no seu galho. Então, como que a gente coloca todos esses macaquinhos dos três poderes nos seus devidos lugares? Porque democracia se trata disso. E aplicar as leis, isso é um pequeno recado para o judiciário, a função primária é criar estabilidade, harmonia, é pacificar a sociedade. E pelo jeito, o STF não está fazendo isso, não. Não respeita o espírito democrático. Uma democracia imagina que você vai no hotel de luxo, tá? Guardou dinheiro lá na beira da praia, tá tudo de bom e de melhor. Então você pagou pelo serviço, que são os impostos, entre aspas. Você paga. A gente paga imposto pra caramba. E aí, o hotel ele tem a infraestrutura, tem o pessoal que está lá para trabalhar. Então a democracia é isso. Os três poderes é basicamente o hotel, o resort lá, eles estão aqui para servir. Aqui parece o contrário. Parece que eles estão se servindo. Entendeu? Então, uma democracia, os três poderes precisa trabalhar para você, para a sociedade. Mas voltando ao assunto do hotel, tem regras também. A gente tem direitos, mas a gente tem deveres também. Tem leis. Então a gente tem que observar as coisas, como elas funcionam. Se você está no hotel e colocar sua caixa de som com funk, não sei o quê, os seus vizinhos não vão gostar. Eles têm direito a gozar do tempo com tranquilidade. Ok? Aí, qual é a alternativa? Você coloca seu headphones e você fica ouvindo sua música do jeito que você quiser. O interessante é que na bandeira brasileira está escrito ordem e progresso. Parece um desejo utópico. Ou será que é uma realidade tangível? O Brasil, o país do futuro que nunca chega? Eu vou mostrar para você que ele pode chegar assim. Lá atrás, as pessoas foram na rua, direta já. Em 88, foi entregue à atual Constituição. De novo, pegando um ditado popular, o povo recebeu o gato por lebre. Recebeu uma transdemocracia em vez de uma democracia de verdade. Falando nisso, quando você tem um presidente que fala que a democracia é um conceito relativo, isso mostra claramente que ele não está interessado na democracia. Ele só está interessado no poder. Papo manso, papo furado, para conversa para boi dormir. Simplesmente isso. Eu vou explicar para vocês. No Brasil, o direito se limita, na democracia, a votar.
E se você não votar, você leva uma multa. O que é isso? Não existe outros lugares democráticos e outras democracias. Você vai ter que perder ainda seu tempo para justificar o voto. O meu tempo vale dinheiro, o seu tempo vale dinheiro também. É um direito que a gente tem, uma obrigação moral de votar. Mas ela não pode ser sancionada por uma multa se a gente não votar. Entendeu? Então, já está tudo errado nesse sentido. No Brasil, se você trabalha, você tem carteira assinada, precisa pagar esse privilégio de trabalhar com o imposto sindical. É totalmente contrário à liberdade democrática individual. Aqui, Supremo cumpriu o julgamento e recria imposto sindical. Primeiro, isso não é lugar do Supremo. Eu vou voltar sobre esse assunto depois. E vou fazer uma pequena parênteses para vocês. Muitos países democráticos, e a Suíça em particular, o direito de trabalhar é algo que o indivíduo escolhe. Existe um direito trabalhista, claro. Primeiro, muito menor que aqui no Brasil. Tá? E você tem um direito de trabalhar para várias pessoas. Eu vou te dar um exemplo bem concreto. Vamos pegar o exemplo de uma mulher, um casal, teve filhos, e aí no início fica mais em casa porque é mais fácil. O homem não pode amamentar, tá difícil. Né? E a criança, ela, isso é a coisa do ser humano, do mamífero, precisa da mãe mais que do homem, muitas vezes. É isso. Então chega um momento que as coisas começam a melhorar e ela quer voltar a trabalhar. Então, na Suíça, por exemplo, ela pode assinar um contrato de 20% do tempo dela com uma empresa. Quer dizer, um dia por semana ela trabalha para uma empresa, ou, por exemplo, 2 tardes para uma empresa, e durante os outros 2 dias ela trabalha também 20%, 2 manhãs com uma outra empresa. Essa coisa de carteira assinada é meio ridículo. Existe o direito trabalhista, como qualquer outro país do mundo, já rege as coisas. Então, você não tem obrigação de pagar um imposto sindical que vai alimentar pessoas para não sei o quê. Se você trabalhar bem, eu posso te garantir uma coisa: o bom funcionário, o patrão, a empresa, ela quer manter seus funcionários. Ela quer agradar seus funcionários. Ela quer que a máquina funcione bem. É isso. Mas se você cria uma empresa, é isso. Se você tem funcionários, você quer a pessoa voa, consegue trabalhar com o mínimo de supervisão. E se essa pessoa trabalhar bem, você tem que remunerar bem. É tudo um equilíbrio. Então, a gente pode observar isso claramente, né? Que isso é ridículo. Então, o Brasil é uma coletânea de absurdos que parece ser uma normalidade imposta pelos 3 poderes. A democracia brasileira é um retrato de um sistema que não funciona bem há décadas. E os 3 poderes sempre vêm com as mesmas conversas para boi dormir. A boa notícia é que isso tem solução. Não é fake news, né? Porque isso virou assunto da moda. Funciona há centenas de anos. Mas a galera lá dos 3 poderes está ciente disso. Eles falam que é uma democracia, mas eles não querem que essa solução prospere no Brasil. Não só eles, eu diria que uma grande maioria também da imprensa faz um trabalho péssimo, mas péssimo, de informar corretamente vocês sobre as alternativas e as boas condutas que deveriam ser adotadas. Olha só, em 1291, o povoado de Três Vales
cansado de ser explorado por príncipes ao redor deles, se juntaram e colocaram um basta. Fizeram um pacto para a liberdade contra a tirania. Poderia ser Itaim Bibi, Paulista e Perdizes, por exemplo. Aí, a galera cansada de ser explorada, fala assim, chega, a gente se junta, você continua na Paulista, continua aqui no Itaim Bibi, continua na Barra da Tijuca, não sei o quê, mas a gente está junto. Para a nossa liberdade, para a coisa funcionar para a gente. Foi assim que nasceu a Suíça. E qual é a particularidade da Suíça? Ela tem um sistema de democracia direta. Eu vou explicar para vocês. Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos dessa Constituição. Aqui, o nosso direito é votar, basicamente isso. E ainda a gente leva a multa, se não votar e não justificar. Na Suíça, o povo tem realmente o poder. Ele coloca seus macacos para servir, trabalhar e fazer a vontade do povo. Mas por que será? Porque tem dois instrumentos básicos fundamentais. A iniciativa popular. Basicamente, qualquer cidadão pode pegar uma folha de papel branco, escrever um projeto de lei. Lá, 7 pessoas, e aí depois você tem que colher. Um detalhe: existe um departamento dentro do governo, chama chancelaria, que tem que te atender, não é lá para censurar qualquer coisa, é para redigir. Qualquer jeito, aqui no Brasil está cheio de advogados, de gente cheia de boa vontade. A maioria das pessoas estão com boa vontade, a grande maioria. Então, faz o projeto de lei, recolhe assinaturas e isso obrigatoriamente vai em voto popular. Os 3 poderes têm que se calar e acatar a decisão, aceitar a decisão. Imagina que amanhã a gente tem iniciativa popular como tem na Suíça. Faz uma iniciativa que diz o seguinte: crime de corrupção, 30 anos, pena mínima, regime fechado, sem progressão de pena, ressarcimento do prejuízo público sobre a fortuna do condenado e dos seus familiares diretos. Dá medo. Eles vão se tremer de medo. É isso. A verdade é essa. Então, a iniciativa popular. Então, realmente ela permite fazer muita coisa, tá? Ok? A gente pode decidir muita coisa. Inclusive reformar o judiciário como ele funciona. Referendo. Existem 2 tipos: obrigatório e facultativo. O obrigatório é que, se tem uma mudança na Constituição pelo parlamento, tem que ir em voto popular. A Constituição é um documento nosso, de você. Ele rege a organização da sociedade. Se lembra lá o clube, o hotel, tem lá um código de conduta também. Então é isso. Se tem que mudar isso, tem que ser aprovado pelo povo. E o facultativo, aí que é bem interessante, é quando os parlamentares criam uma lei, a gente pode falar: não gostamos dessa lei, vamos escolher a assinatura e colocar ela em voto popular. Qual é a grande vantagem disso? Porque isso que é importante vocês entenderem. No momento que você tem esses 2 instrumentos, e que os políticos sabem que eles podem levar, como na escolinha, né, antigamente, uma pancadinha nos dedos por mau comportamento, eles vão entrar na linha. Isso coloca os macacos, togado, não togado, no galho certo. Eles vão ter que buscar ouvir você e fazer a vontade da gente.
Se chama consenso. Você pode pensar de maneira diferente, eu também. A gente tem que sentar e conversar e chegar numa solução que agrada a maioria, a todo mundo. Às vezes leva mais tempo, mas tudo bem. É melhor andar devagar que tentar correr e cair o tempo todo. Porque é isso que acontece aqui no Brasil. Parece que a gente para, recomeça a correr, desmonta tudo que um fez para tentar provar que a gente está fazendo melhor. Esquece disso. Não é fake news. Os três poderes no Brasil têm conhecimento disso, mas amar a democracia é amar o poder que eles têm. Acatar a decisão do povo não é da índole dessa galera. Eu quero fazer uma pequena ressalva. Existe uma minoria de políticos que querem realmente fazer o bem, mas dificilmente consegue ter suas vozes ouvidas. Esquece essa questão de direita e esquerda. Eles mesmos estão alimentando isso, sabe? Lá atrás tem um cara que chama Maquiavel, que escreveu um livro, O Príncipe. E lá dentro ele fala que para governar tem que dividir as pessoas. É exatamente isso que está acontecendo. Nos últimos anos, essa coisa bolsonarismo, que basicamente é antipetismo, é fruto do petismo, de tudo que eles fizeram de errado, petrolão, essa coisa toda. Enfim. Então, a gente tem, hoje em dia, parece duas torcidas de futebol com bicho de estimação político. Fulano! Agora saiba de uma coisa. Pensa um minuto aqui. Raramente você vota a favor de alguém. Você vota muitas vezes contra alguém. Muitas vezes as pessoas que votaram Bolsonaro votaram contra o Lula. E pessoas que votaram no Lula votaram contra o Bolsonaro. É isso. Então isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que todos os cidadãos, todos nós, a gente enfrenta os mesmos problemas. Que seja saúde, escola, segurança, esgoto, infraestrutura, enfim, essa coisa toda que faz que o hotel funcione bem, tem. Eu estava falando antes. Então as pessoas têm que chegar lá e conversar para mostrar que o negócio funciona. E a gente tem essa inteligência coletiva. Você mora em algum lugar, você vê os problemas, você sabe quais são os problemas, e você tem ideias de como resolver esses problemas. Aí o cara vem lá cada 4 anos para pedir voto, com o espírito de se dar bem, porque vai ter aposentadoria garantida, se servir 2 termos, blá 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 blá, e depois esquece. E aí continua a mesma coisa de sempre. Entendeu? É isso. Então, a gente tem as soluções. Temos. Que seja municipais, estaduais e federais. Veja isso. Não, desculpe se eu falar a palavra errada, algum fala favelas, outros comunidades, pouco importa. Isso é na Grécia. E por que isso não poderia ser igual? Na Grécia era um país pobre. As pessoas passavam necessidade. Mas por que isso aqui não consegue virar isso? Aqui tem muitos turistas, milhares, milhões de turistas que vão lá todo ano. É lindo. As pessoas ricas do Brasil vão lá visitar. Tá? E no mundo inteiro. A razão é simples. Porque os três poderes deixaram isso se degradar. Não interessa para eles que isso se transforma nisso. Imagina todas as oportunidades. Se você não tem mais milícia, não tem mais traficante, bandidos, você tem um lugar agradável, maravilhoso, com uma vista maravilhosa,
com gente simpáticas, criativas e oportunidade de trabalho, de fazer a coisa certa. Porque a grande maioria é isso. O que interessa aos três poderes é o poder. Raramente eles vão olhar quais são as boas práticas, solução adaptada em outros países. Se a galera viaja e tudo isso, mas por que não se olha o que está certo na Suíça, na Alemanha, no Japão, nos Estados Unidos? Né? Isso que é a pergunta que tem que se fazer. Por que a gente não copia o que está certo? Por que eles querem sempre reinventar as coisas do jeito que eles entendam, que seja melhor para eles, não para a gente, ou raramente para a gente? Então, o negócio é que o retrato é que a democracia no Brasil ela é disfuncional, ela não funciona da maneira que deveria funcionar. É simplesmente isso. Então, você tem que passar essa informação para as pessoas, digerir e saber que tem uma solução que se chama democracia direta. E existe na Constituição. Você tem que enxergar, é como no hotel lá, na praia. Essa galera do Três Poderes são nossos funcionários. É isso. Rindo da sua cara. É isso. Está escrito aqui, iniciativa popular previsto no artigo 14, blá, 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 blá. Aí, que seja possível apresentar na Câmara um projeto de lei. Cara, é uma piada isso. Se dá o trabalho de reunir assinatura, não sei o quê. A lei da ficha limpa foi isso. Mas são eles que vão decidir. Cara, é claro que você se sente assim, sem saída. Isso foi feito de propósito. Foi mal intencionado. Foi mal intencionado. A índole dessa coisa toda foi mal intencionada, porque eles acham que o povo não tem sabedoria, que o povo não tem capacidade de decidir e de julgar. Só tem a capacidade de apertar um botãozinho, só isso. E o STF? Aí o Sebastião Coelho da Silva falou recentemente que são os mais odiados do Brasil. Eu tento concordar com isso. Eu vou falar o seguinte: o STF não existe igual no mundo. Nenhuma democracia do mundo você tem o equivalente ao STF como no Brasil. As pessoas aqui, o STF aparece todo dia na mídia de uma maneira ou de uma outra. Lá fora, as pessoas nem sabem o nome do juiz que compõe o STF. Tá tudo errado como funciona. Então, a democracia direta ela coloca todos esses macaquinhos togados no seu devido lugar. Porque tem um monte de conflito de interesse. Por exemplo, o sistema de voto, aquele aqui, o Alexandre de Moraes, ele não entendeu, chamou as pessoas, né, falando assim que a internet deu voz aos imbecis. Isso mostra que ele não entende nada de democracia, que ele é arrogante pra caramba. O espírito democrático é atender à vontade do povo. E se a vontade do povo em relação ao sistema de voto não está confortável, se o povo não está confortável, ele tem que buscar uma solução com a qual 90%, 95% né, do povo esteja confortável. O que ele fez? Nada disso. Persegue as pessoas que criticam o sistema. É uma conduta antidemocrática. Total. É criminosa isso. Democracia não aceita isso, não. Precisa melhorar. E tecnologia tem problema também. Entendeu? Então, o espírito democrático para o STF pacificar a sociedade. O trabalho do STF é criar segurança jurídica. Não é com os parentes deles, que têm escritório de advocacia, servir as pessoas que são julgadas por eles.
Então, galera, repassa isso, peça, vamos em frente.